O silêncio de Deus é livramento. Deus manda te dizer isso agora. O silêncio dele não é ausência, é resposta. Você tem orado, esperado, questionado o porquê de tudo estar tão quieto, e o céu parece mudo. Mas o que você não percebe é que esse silêncio é o escudo que te separa de algo que poderia te destruir. Às vezes, o que parece abandono é, na verdade, livramento. Deus não se calou porque esqueceu de você. Ele se calou porque decidiu te proteger antes mesmo de você entender o perigo que está por trás de certas respostas que você tanto pede. Há momentos em que o silêncio de Deus é mais sonoro que qualquer palavra. Ele observa quando suas emoções tentam decidir por você, quando a ansiedade quer se tornar guia, quando o medo começa a construir mentiras dentro do seu coração. É nesse instante que ele se cala, porque sabe que, se falasse, você não ouviria com fé, ouviria com pressa. E Deus não responde à pressa, ele responde à confiança. Você já percebeu que, quanto mais você busca entender o silêncio, mais ele revela quem você realmente é? O silêncio de Deus é um espelho. Ele mostra o que precisa morrer em você para que algo novo nasça. Ele te ensina a depender, não de sinais, mas de fé. Ele te conduz ao ponto em que você entende que a ausência de ruído é o ambiente perfeito para o Espírito Santo te reconstruir por dentro. Muitos confundem o silêncio de Deus com castigo, mas Ele quer que você entenda. Se o céu ficou quieto, é porque algo está sendo resolvido em segredo. Deus não trabalha diante dos olhos de quem duvida. Ele age no invisível para manifestar no tempo certo. Enquanto você lamenta por não ouvir, Ele está movendo peças que seus olhos ainda não podem ver. Ele está fechando portas que você não teria coragem de trancar sozinho. Está interrompendo caminhos que pareciam promissores, mas terminariam em destruição. Você ora pedindo direção, e quando Deus silencia, você pensa que Ele te ignorou. Mas o silêncio é a resposta mais sábia que Ele pode dar quando o seu coração ainda não está pronto para o que você está pedindo. O silêncio é um espere disfarçado de ausência. É o intervalo entre a tua vontade e o plano perfeito dele. Hoje Deus quer te conduzir a entender que esse silêncio não é o fim. É o início de algo novo. O mesmo Deus que silenciou entre o Antigo e o Novo Testamento durante 400 anos foi o mesmo que levantou Jesus para transformar toda a humanidade. Quando Deus se cala, o céu está apenas respirando fundo antes de liberar um novo tempo. Você não foi esquecido, está sendo preparado. E essa preparação exige silêncio. Porque se Deus falasse agora, talvez você não suportasse o peso da promessa que está prestes a chegar. E se eu te dissesse que neste exato momento em que você sente que Deus se calou, Ele está te salvando de algo que você ainda não percebeu? Quando Deus se cala para te proteger de você mesmo, há momentos em que Deus precisa te salvar de você mesmo. Você ora, insiste, pede respostas imediatas e o céu fica em silêncio. E você pensa que foi esquecido. Mas a verdade é que Deus está te impedindo de se ferir com as próprias mãos. Há decisões que parecem boas aos olhos, mas escondem caminhos de destruição. Há pessoas que você queria muito manter por perto, mas Deus sabia que se ficassem, te afastariam do propósito. Então Ele se cala. Porque se Ele explicasse o porquê agora, você não suportaria o tamanho da verdade. O silêncio de Deus, às vezes, é o barulho da proteção. Ele observa quando o coração humano, em meio à carência e ao medo, tenta construir respostas rápidas, mesmo sem direção. E é aí que Ele se recolhe. Porque se Ele dissesse não naquele momento, talvez você não tivesse maturidade para ouvir. Então, Ele escolhe se calar. O silêncio dele é o intervalo entre o impulso e o livramento. É nesse tempo que Ele te protege de repetir os mesmos erros que quase te destruíram.
Deus está dizendo: eu precisei me calar para que você não insistisse em algo que te mataria por dentro. Quantas vezes você se apegou a um relacionamento, a um emprego, a um sonho, achando que ali estava a sua felicidade, e quando Deus retirou, você sentiu o chão abrir? O silêncio foi a forma mais amorosa de Ele impedir que você colocasse o coração em algo que não tinha raiz em Cristo. Há orações que Deus não responde porque o inimigo também está ouvindo. Há promessas que Ele não revela porque o tempo ainda não é seguro. E há planos que Ele esconde até de você para que a sua ansiedade não os sabote. Quando Deus se cala, Ele está construindo algo que precisa do seu descanso para florescer. Pense, quantas vezes você chorou por algo que hoje agradece por não ter acontecido? Quantas vezes você pediu que Deus abrisse uma porta que, se tivesse se aberto, teria te afastado dele? O silêncio que ontem te feriu é o mesmo que hoje te preservou. Então, não interprete o silêncio como abandono. Entenda como amor. Deus não fala porque Ele está ocupado te livrando. Ele te impede de insistir no que um dia te destruiria. Ele te faz esperar, não porque esqueceu, mas porque quer te entregar algo que dure. O silêncio de Deus não é um castigo, é a voz da paciência divina moldando o seu caráter. É o Espírito Santo ensinando você a confiar mesmo sem entender. Quando Ele se cala, Ele está dizendo: filho, descanse, porque eu já vi o que você ainda não enxergou. E se nesse exato momento, o que parece atraso for, na verdade, o maior ato de amor do céu? O céu se cala quando você está rodeado por inimigos. Há guerras espirituais que você nem percebe, porque Deus se antecipou e decidiu lutar por você em silêncio. Às vezes você clama, jejua, pede um sinal, mas nada acontece. Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhuma voz. E você pensa que Deus te deixou sozinho. Mas, na verdade, o céu se calou porque o campo de batalha está cheio de inimigos disfarçados. Deus está vendo o que você ainda não consegue enxergar. Há ambientes contaminados, pessoas sorrindo para você, mas envenenando sua caminhada com palavras, com inveja, com manipulação. Há armadilhas preparadas pelo inimigo, esperando um passo em falso. E é por isso que Deus silencia, para não entregar planos santos a ouvidos impuros, para não revelar o que ainda precisa ser escondido. Esse silêncio, que você interpreta como abandono, é, na verdade, uma muralha de proteção. É como no tempo de Eliseu, quando os inimigos cercaram a cidade com cavalos e carros de guerra. O céu parecia em silêncio, até que os olhos espirituais do servo foram abertos e ele viu os exércitos celestiais em volta. O céu estava trabalhando enquanto os homens temiam. E hoje Deus te diz: eu estou calado, mas já enviei os meus anjos. O silêncio de Deus é a cortina que cobre uma guerra que você não suportaria ver. Há momentos em que, se você soubesse o que está acontecendo nos bastidores, entraria em pânico. Por isso, o céu se cala, para que você continue caminhando em fé, sem ser paralisado pelo medo do que está por trás da cortina. Jesus também enfrentou esse silêncio. Quando estava diante de Pilatos, acusado injustamente, ele não respondeu. O céu não se manifestou. Nenhum anjo apareceu. Mas mesmo em silêncio, o Pai estava presente. O silêncio era necessário para que a glória da ressurreição pudesse nascer da cruz. E você, está pronto para confiar mesmo quando Deus não responde? Esse tempo em que você se sente abandonado é, na verdade, o tempo em que você está mais guardado. Quando os inimigos se levantam, Deus não se apressa em responder a você. Ele se apressa em vencê-los por você. Ele prepara a mesa na presença deles. E quando o tempo certo chegar, você não terá dúvidas. Foi o silêncio de Deus que venceu a guerra. Então, se o céu está em silêncio agora, respire. Não é porque Deus desistiu, é porque Ele decidiu guerrear por você.
E quando ele guerreia, o som que mais importa não é o que sai da boca dele, mas o estrondo que vem da vitória dele. O silêncio, como estratégia para que você aprenda a ouvir seu espírito. Você está tão acostumado a ouvir tudo e todos que quando o céu se cala, você entra em colapso. Mas Deus permite o silêncio para que você ouça o que realmente importa, a voz do seu espírito. Quando tudo ao redor grita, ele silencia o externo para ativar o interno. Porque enquanto você corre atrás de respostas imediatas, ele está mais interessado em formar sensibilidade dentro de você. Deus está dizendo, eu me calei para que você ouvisse a si mesmo. Porque é no silêncio que você descobre se está guiado pela fé ou pelos ruídos da sua alma. Quantas vezes você buscou conselho de fora sem perceber que a resposta já estava sendo sussurrada dentro? Mas o barulho da sua pressa, da comparação, da dúvida, abafou completamente o som da direção divina que habita aí dentro. O silêncio de Deus não é um vácuo, é um ambiente de purificação. Ele tira os ruídos, desliga as distrações, bloqueia as vozes externas, para que o espírito, que antes era ignorado, volte a liderar. É no silêncio que Deus te reconecta com a sensibilidade espiritual. Aquela que você já teve um dia, aquela que já te fez discernir ambientes, pessoas, perigos, mas que foi sendo apagada pelas dores, pelos traumas e pelos vícios emocionais. É no silêncio que Deus reacende isso, e não é confortável, porque o silêncio te força a encarar o que você esconde de você mesmo. No barulho, você finge que está tudo bem. No silêncio, não tem mais para onde correr. A alma grita, a carne se debate, mas o espírito amadurece. Muitos querem ouvir Deus audivelmente, mas rejeitam o modo como ele trabalha internamente. Você queria um grito do céu, mas ele está moldando você com o sussurro do espírito. Você queria revelações e ele está te dando sensibilidade. Você queria um milagre exterior e ele está construindo um altar no seu interior. E sabe por quê? Porque se você não aprender a ouvir no silêncio, vai se tornar dependente de emoções, sinais e confirmações. Vai confundir barulho com direção. Vai acreditar que estar cercado de movimento é o mesmo que estar guiado por Deus. Então, Deus silencia, para que você aprenda a reconhecer a voz dele dentro de você, para que você volte a confiar no discernimento espiritual que já foi te dado, para que você não viva por vistas, mas por fé. Você não precisa que o céu grite, precisa que seu espírito desperte, e isso começa no silêncio. Quando tudo ao redor se cala, o que Deus quer é que você volte a escutar aquilo que só se ouve com o coração rendido. Quando o céu não responde, Deus está testando a maturidade da sua fé. A fé imatura exige sinais. Precisa de confirmações visíveis, precisa ver para crer, precisa ouvir para confiar. Mas Deus não está formando dependentes emocionais. Ele está forjando filhos maduros que aprendem a crer mesmo quando o céu está em silêncio. Você já percebeu que nos momentos mais cruciais da vida, Deus não responde como antes? Quando você era novo na fé, ele enviava sinais rápidos, respostas claras, até usava pessoas para confirmar o que você estava sentindo. Mas agora, silêncio. E sabe por quê? Porque Deus já sabe que você conhece a voz dele. Agora, ele quer saber se você confia mesmo quando não ouve. A fé que agrada a Deus não é a que reage ao que sente, mas a que persevera mesmo quando não sente nada. É a fé de quem continua orando mesmo sem arrepio, adorando mesmo sem força, obedecendo mesmo sem entender. É essa fé que move o céu. Lembre-se da mulher cananeia. Ela se aproximou de Jesus clamando por socorro para a filha endemoninhada. E Jesus silenciou, ignorou, não respondeu uma palavra. Mas ela não desistiu. Ela insistiu.
E diante daquele silêncio, ela revelou uma fé que tocou o coração de Cristo. Mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Essa é a fé madura. A fé que não se ofende com o silêncio. A fé que não recua diante da ausência de resposta. A fé que sabe, se Deus está em silêncio, Ele ainda está no controle. O silêncio de Deus é a peneira que separa quem só quer as mãos dele de quem realmente quer o coração dele. É no silêncio que Ele vê quem fica mesmo sem entender. Quem continua mesmo sem sinal. Quem obedece mesmo sem garantia. Você não está sendo punido, está sendo amadurecido. Deus está te ensinando a confiar no invisível, ou manter os olhos fixos nele mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Ele está te preparando para promessas que exigem estabilidade, porque bênçãos grandes não podem ser sustentadas por fé infantil. Por isso, se o céu está calado, não se desespere. Você não foi esquecido, você foi promovido. Quando Deus se cala, Ele está te mostrando que confia em você, que acredita que você já tem o suficiente para continuar. O céu não responde. É porque o Pai está esperando que você revele o quanto já cresceu. E quando você prova que consegue andar pela fé, Ele rompe o silêncio com recompensas que só são entregues a quem passou pelo teste da maturidade. O silêncio de Deus é a resposta que quebra orgulho e constrói dependência. Deus se cala quando percebe que seu coração está tentando caminhar sozinho. Quando Ele vê que a autossuficiência tomou o lugar da humildade, o silêncio se torna um instrumento mais eficaz para quebrar o orgulho. Ele não se cala por crueldade, mas por amor. Porque sabe que, enquanto você se sentir forte demais, não vai reconhecer a necessidade de depender dele completamente. Quantas vezes você já se sentiu no controle de tudo? Orando menos, consultando menos, agindo mais com base no que você pensa do que naquilo que o Espírito Santo te orienta. E então, de repente, o céu se cala. A vida trava, os resultados não aparecem, as portas não se abrem. E você começa a se perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus está te desinstalando da falsa sensação de controle. O silêncio de Deus não é frieza, é cirúrgico. Ele corta no lugar exato onde sua alma ainda insiste em se apoiar no que é humano. Ele retira as muletas emocionais, os aplausos, os atalhos, os vícios de autossuficiência e te deixa face a face com a verdade. Sem Ele, você não pode nada. Esse silêncio que parece ignorância é, na verdade, uma cirurgia espiritual. Deus está removendo camadas de orgulho que foram se acumulando com o tempo, camadas que impedem você de se lançar por inteiro nos braços dele. Ele sabe que, enquanto o orgulho ocupar espaço, não há lugar para a verdadeira unção. Pense em Jonas, um profeta que conhecia a voz de Deus, mas que decidiu seguir o próprio caminho. Quando foi jogado ao mar e engolido pelo grande peixe, Deus não falou. Nenhuma resposta, nenhuma direção, apenas silêncio. E foi dentro daquele silêncio que Jonas reconheceu sua arrogância. Ali, dentro do ventre do peixe, ele clamou com humildade. E só então Deus falou novamente. Deus não quer filhos que apenas o escutem. Ele quer filhos que dependam dele em tudo. E essa dependência, muitas vezes, nasce no deserto do silêncio, porque é ali que você descobre que sem a voz dele, a sua vida não faz sentido. O silêncio de Deus é um convite à rendição, um chamado para voltar à essência, para deixar de lado a fachada espiritual, as máscaras de força e admitir: Senhor, eu preciso ouvir tua voz mais do que tudo. Se Deus se calou com você, é porque Ele está trabalhando no seu interior, está alinhando seu coração com o dele, está te curando da soberba silenciosa que te fazia crer que você podia dar conta. A resposta não virá quando você provar que merece, ela virá quando você reconhecer que não consegue sem Ele. Porque quando o orgulho se desfaz, a graça transborda,
Quando Deus silencia, Ele está permitindo que você veja quem está com você só pelo que Ele dá. Existem pessoas que só permanecem do seu lado enquanto as bênçãos continuam fluindo. Gente que se aproxima quando a porta está aberta, mas some quando o silêncio de Deus começa a ecoar. E é nesse momento, quando o céu se cala, que você descobre quem está com você por causa da presença e quem estava apenas por causa dos presentes. Deus permite o silêncio não só para trabalhar em você, mas também para revelar o que está ao seu redor. Ele sabe que há alianças construídas em cima do interesse, não da verdade. Há pessoas que dizem, estou contigo enquanto você está em evidência, mas que abandonam quando a oração demora, o milagre não chega ou a provisão escasseia. É no silêncio que as máscaras caem. Quando a resposta de Deus não chega, os falsos vão embora. Os amigos de conveniência se afastam. E o que sobra? Sobra o que é real. Sobra quem ama você por quem você é em Cristo, e não pelo que você pode oferecer. Deus silencia para que você veja. Ele te permite entrar num território de escassez emocional, onde os bajuladores desaparecem e os verdadeiros intercessores se levantam. Ele permite que você sinta a dor da ausência alheia, não como castigo, mas como clareza, porque a ausência dos homens te empurra para a presença dele. Lembra de Jó? Quando ele perdeu tudo, até os mais próximos começaram a questionar sua integridade. 3 amigos se sentaram com ele e, em vez de consolar, apontaram o dedo. Sua esposa sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus, mas o céu estava em silêncio. Não porque Deus havia o deixado, mas porque aquele era o tempo da peneira. Era o tempo de revelar o que estava realmente enraizado. O silêncio de Deus é, muitas vezes, a luz que expõe a escuridão ao seu redor. Ele te mostra quem só te procurava quando havia benefícios e quem permanece mesmo quando tudo parece dar errado. Porque no tempo do barulho é fácil se esconder, mas no tempo do silêncio só permanece quem é de verdade. Você precisa entender isso. Deus não está te punindo ao se calar. Ele está te posicionando, está limpando a sua volta, está revelando corações, está ajustando o ambiente para que a próxima estação da sua vida seja construída sobre alicerces firmes. E mais, Ele está te ensinando a não depender de ninguém além dele. Porque enquanto você tiver suas esperanças no que os outros podem fazer, você não viverá o sobrenatural de quem confia apenas em Deus. Se o céu está em silêncio, observe, não apenas para dentro, mas também para fora. Veja quem se aproxima quando não há vitrine. Veja quem ora com você, mesmo sem ver resposta. Veja quem permanece quando tudo parece estéril. Porque quando o céu voltar a falar, quando a resposta vier, quando a promessa se cumprir, só os que permaneceram no silêncio vão celebrar contigo na glória. O silêncio que precede a manifestação, a tempestade, antes da glória. Você está num daqueles momentos em que tudo parece travado. As portas que antes se abriam facilmente agora estão trancadas. As orações que antes eram respondidas com rapidez, agora são devolvidas em silêncio. Você sente como se estivesse no meio de uma tempestade, sozinho. Mas Deus te trouxe aqui para revelar uma verdade que muda destinos. O silêncio que você está vivendo não é rejeição, é preparação. Antes da glória, vem o silêncio. Antes da ressurreição, vem o túmulo. Antes da resposta, vem o aparente abandono. O céu ficou em silêncio por 3 dias, enquanto Jesus estava no sepulcro. Nenhuma voz, nenhum trovão, nenhuma manifestação sobrenatural, só silêncio. E o inferno pensou que havia vencido. Mas o silêncio de Deus não é sinal de derrota. É o som da espera pelo momento exato da manifestação. Deus não trabalha no tempo da sua ansiedade, Ele trabalha no tempo da perfeição. E muitas vezes, antes de liberar o novo, Ele silencia o velho. Antes de exibir a vitória, Ele oculta o processo.
Porque o que é forjado no silêncio é o que permanece na glória. O que você está vivendo agora pode parecer abandono, mas é exatamente o contrário. Deus está te escondendo para depois te exaltar. Ele está te colocando num lugar onde a única voz que resta é a dele, mesmo que pareça calada. Ele está te desconectando do mundo exterior para que você esteja totalmente sensível ao que vem do alto. É como o grão de trigo que cai na terra. Primeiro, ele morre. Depois, no escuro, no silêncio da terra, ele começa a germinar. E só depois disso, ele rompe o solo e se torna visível. É isso que está acontecendo com você. O silêncio é o tempo subterrâneo da sua transformação. Deus está te moldando onde ninguém vê. Está curando feridas que você mesmo não conseguia nomear. Está retirando pesos que impediriam você de sustentar a próxima fase. Porque Ele sabe, a promessa que está por vir exige estrutura, e essa estrutura está sendo construída no silêncio. Quando o céu se cala, o inferno comemora. Mas é porque ele não sabe que o silêncio de Deus sempre antecede uma grande virada. O inimigo pensa que você está sozinho, mas você não está esquecido, está guardado. Você não está abandonado, está em preparação. E quando a glória for revelada, ninguém poderá dizer que foi obra humana. Todos verão que foi Deus quem fez, porque Ele escolheu se calar, para depois falar de forma tão poderosa que ninguém poderá negar. O silêncio foi apenas a pausa antes da explosão da promessa. Então permaneça. Não quebre esse tempo com murmuração. Não tente sair do processo antes da hora. O silêncio que você está vivendo é a assinatura de Deus sobre algo que vai marcar a sua história. O silêncio, que se torna a única voz que você precisa ouvir. Existe um tipo de silêncio que não apenas cala o mundo ao seu redor, mas também silencia as exigências da alma. Um silêncio que à primeira vista assusta, mas que no íntimo revela algo grandioso. Deus não quer ser apenas uma voz entre muitas. Ele quer ser a única que você reconhece como suficiente. Você passou tanto tempo cercado de vozes, conselhos de amigos, opiniões da internet, comparações nas redes sociais, pressões familiares. E no meio disso tudo, você perdeu a sintonia com a voz que realmente importa, a voz que te criou, a voz que conhece seu coração melhor do que você. Então Deus silencia tudo, não por descuido, mas por zelo. Ele te isola, não para te punir, mas para restaurar a frequência espiritual. Ele fecha os ruídos ao redor para abrir sua audição interior. Porque quando ele tira as distrações, ele está dizendo: agora você vai me ouvir de verdade. Foi assim com Elias. Após desafiar reis e profetas de Baal, ele fugiu com medo e se escondeu numa caverna. Esperava um trovão, um terremoto, um sinal estrondoso. Mas Deus não veio em nada disso. Ele veio numa brisa suave, num sussurro, num silêncio que falava mais alto do que todos os gritos do mundo. Esse é o silêncio que te reconecta, que te ensina a parar de buscar sinais barulhentos e começar a reconhecer o sutil mover do Espírito. Deus está tirando os excessos, está quebrando sua dependência do emocional, está curando o vício de confirmação externa, porque Ele quer que a sua convicção venha de dentro, não de fora. Quando você aprende a ouvir no silêncio, você passa a andar por fé, não por necessidade de aplauso, resposta ou visibilidade. Você se torna guiado pela essência, não pela aparência. O silêncio te ensina a confiar naquilo que Deus te falou, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Deus está te formando para suportar a próxima estação. E nessa nova fase, você vai precisar saber ouvir a voz de Deus no meio do caos, da crítica, do desânimo e da tentação. Por isso Ele está te treinando agora, no silêncio, para que depois, mesmo quando o mundo gritar, você permaneça firme. E mais,
Quando você aprende a ouvir apenas a voz de Deus, você nunca mais se contenta com migalhas de opinião humana. Você para de pedir aprovação para avançar. Você para de implorar por atenção para se sentir visto. Você descobre que já é completo na presença dele. Então aceite esse silêncio como um presente. Ele está te refinando, te posicionando, te moldando para que, ao sair desse lugar, você seja inabalável. Porque quem foi treinado no silêncio nunca será derrubado pelo barulho. Quando o silêncio dói, mas cura. A reconfiguração da identidade em Cristo, o silêncio de Deus, às vezes dói como um abandono. Você clama, suplica, espera um sinal, qualquer sinal, mas tudo que recebe é o eco da sua própria voz. E nessa ausência de resposta, o coração começa a gritar: será que Deus me esqueceu? Só que o que você ainda não entende é que esse silêncio não é desprezo, é reconstrução. Deus está em silêncio porque Ele está refazendo quem você é. Você chegou até aqui com a alma marcada, a identidade ferida, os sentimentos despedaçados. Foram rejeições que deixaram cicatrizes, pecados que roubaram sua coragem, palavras que apagaram sua confiança. E agora, no meio do silêncio, você sente como se estivesse vazio. Mas o vazio que você sente não é abandono, é espaço sendo criado para um novo começo. Deus silencia para fazer uma limpeza profunda. Ele remove as camadas falsas que você criou para sobreviver. A máscara da força, a capa do tá tudo bem, a armadura da independência. Ele vai tirando uma a uma, até te deixar nu diante da graça. Porque só assim você pode ser vestido de novo com a identidade que Ele te deu em Cristo. Talvez você nem perceba mais quem é. Talvez tenha se acostumado com a dor a ponto de achar que ela é parte de você. Mas Deus está dizendo: esse silêncio é o meu processo para curar sua identidade. É no silêncio que Ele cura o filho que se sentia rejeitado, a filha que cresceu achando que era peso, o servo que errou tanto que não consegue mais se ver digno de voltar. O silêncio não é a distância de Deus, é a sala de cirurgia da alma. É onde Ele toca nas feridas mais escondidas, não com palavras, mas com presença. Você não precisa sentir para saber que Ele está ali, porque a presença de Deus nem sempre vem com manifestações. Às vezes, vem com paz no meio da confusão, com consolo no meio do choro, com força quando você acha que não tem mais nenhuma. O silêncio te ensina que a sua identidade não está no que você sente, nem no que os outros dizem. Está no que Deus declarou. E Ele já disse que você é amado, perdoado, escolhido, restaurado. Nesse processo, você pode até achar que perdeu muita coisa, mas vai perceber que tudo o que ficou era tudo o que você precisava. E mais, tudo o que foi removido fazia parte da antiga versão de quem você era, não do que você está se tornando. Deus está te desconstruindo para depois te levantar de um jeito que ninguém mais poderá derrubar. E quando esse processo terminar, você não será mais reconhecido pelas suas feridas, mas pelo brilho da graça que te alcançou no meio do silêncio. Quando Deus finalmente fala depois do silêncio, nada permanece igual. Existe um momento em que o silêncio de Deus termina. E quando Ele fala, nada fica do mesmo jeito. Porque a voz que um dia se calou para curar, moldar e restaurar, agora ressurge com poder, direção e autoridade. E quando essa voz ecoa, tudo que estava adormecido acorda. Tudo que era sombra recebe luz. Tudo que parecia perdido é redirecionado. Deus quebra o silêncio quando sabe que seu coração está pronto para ouvir não apenas o que você quer, mas o que você precisa. Ele espera o tempo em que sua alma não grite mais por respostas, mas esteja rendida o suficiente para obedecer. Quando Ele fala depois do silêncio, a palavra vem carregada de peso profético. Não é mais uma promessa comum, é um decreto do céu sobre sua vida.
E esse decreto vem acompanhado de movimento. O que estava travado começa a se abrir. O que estava seco começa a florescer. Lembra de Lázaro? Ele estava morto, enterrado. Já cheirava mal. 4 dias em silêncio. E quando Jesus chegou, ele não gritou palavras vazias. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E a morte teve que soltar. O silêncio foi rompido com uma ordem que mudou tudo. É isso que Deus está prestes a fazer com você. Ele vai romper esse ciclo de espera com uma palavra que destrava o que estava emperrado há anos. Uma direção clara. Uma instrução que muda seu destino. Uma promessa que reacende sua fé. Só que essa palavra não virá para entreter. Ela virá para ativar, para tirar você da inércia, para realinhar você ao centro da vontade dele. Porque quando Deus fala, ele não negocia, ele comanda. E quem passou pelo processo do silêncio está pronto para obedecer sem duvidar. Talvez você esteja achando que ainda falta muito, mas Deus te conhece. Ele sabe até onde te levou nesse deserto. Ele viu as noites em que você chorou sem entender. As madrugadas em que você insistiu na oração, mesmo sem sentir nada. E é por causa dessa fidelidade no silêncio que a palavra dele vai vir carregada de honra sobre você. O silêncio te preparou, a dor te fortaleceu, o tempo te lapidou. E agora, quando Deus falar, será impossível negar que foi ele, porque a voz que se calou será a mesma que vai te exaltar. E todos ao seu redor vão ver. O silêncio foi estratégia e a palavra é o cumprimento. Você não vai mais andar confuso, não vai mais depender de sinais para avançar. Porque quando Deus fala, ele libera clareza, paz e ousadia. Ele coloca você num caminho onde não há mais espaço para retrocesso. Então esteja pronto. O silêncio está acabando. E quando Deus quebrar esse tempo com a palavra dele, a única coisa que você terá que fazer é obedecer. Oração final. Senhor, ensina-me a confiar no teu silêncio e a reconhecer tua voz, mesmo quando tudo parece calado. Pai santo e justo, hoje eu me prostro diante da tua presença com o coração exposto e a alma sedenta. Não venho exigir respostas, mas suplicar entendimento, porque agora eu entendo. O teu silêncio não é ausência, é cuidado, é livramento, é amor em forma de estratégia. Perdoa-me, Senhor, por cada vez que duvidei da tua presença só porque não ouvi tua voz, por cada oração impaciente, por cada murmuração no meio da espera. Eu pensei que tinha sido esquecido, mas o Senhor estava me protegendo de mim mesmo. Agora eu compreendo. O teu silêncio me salvou de decisões que me destruiriam. O teu silêncio revelou quem estava comigo de verdade. O teu silêncio expôs o orgulho que eu alimentava em silêncio. Pai, mesmo quando não entendo, eu escolho confiar. Mesmo quando não sinto, eu escolho crer. Mesmo quando o céu parecer fechado, eu escolho esperar. Porque sei que tu nunca deixas de trabalhar em meu favor. Se estou sendo moldado, que seja. Se estou sendo testado, que eu passe. Se estou sendo preparado, que eu permaneça. Só não permitas que eu me afaste da tua vontade. Que o meu coração não se esfrie no tempo do silêncio, mas se aqueça na certeza de que o Senhor está comigo, mesmo calado. Espírito Santo, fortalece minha fé para que eu aprenda a ouvir tua voz até no silêncio. Ensina-me a reconhecer tua direção mesmo quando não há ruídos. Que meu espírito esteja mais atento à tua presença do que minha alma aos meus desejos. E quando o teu tempo chegar e o Senhor romper o silêncio com a tua voz, que eu esteja pronto, que eu obedeça sem hesitar, que eu me levante sem medo, que eu avance sem olhar para trás, porque eu sei, quando o Senhor fala depois de um longo silêncio, nada permanece igual. Eu oro assim, confiando, esperando e descansando no teu tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém.